Hoje eu quero fazer mais um bate-papo sobre ministério, sobre fazer algo para Deus. Eu me recordo que antes de ser evangélico, eu era católico, e no decorrer de um tempo ali, enquanto eu era católico, do nada a gente resolveu parar numa esquina e começar a falar do evangelho. A gente éramos em 4. E a gente começou a falar do evangelho ali numa esquina. E eu não sabia nada do que eu estava falando, mas eu tinha um desejo dentro do meu coração de falar de Deus, de anunciar e tal. E aquilo ali foi tomando uma proporção. Quando eu vi, uma vez eu contei, tinha 30 jovens, acho que se reunia todos os dias, eu não me engano. E aí, quando eu fui ver, tinha uns 30 jovens lá, ouvindo a palavra. Aquele ministério acabou, e a gente, passado um tempo, eu me converti à igreja evangélica, fiz crisma, tudo na igreja católica, me converti à igreja evangélica, e senti a sede de novo, a vontade, aí já com um pouco mais de conhecimento, já por dedicar a palavra e tal, eu comecei um novo ministério, lá no setor 5, na casa da dona Simone, que eu não esqueço até hoje, e ali também muitos jovens foram alcançados. E muitos jovens, daqueles jovens, permanecem até hoje, dão frutos até hoje, sabe? Estão na igreja, e para mim é uma grande honra. Logo depois eu saí dali do setor 5, fui para o CPA 4, junto com o pastor Zé Luiz, que também era parente da dona Simone, e foi um momento muito especial. Amigos meus, muitas pessoas também converteram nessa época, e até hoje são usados por Deus, e era interessante, eu pregava na sexta-feira, e o pastor Zé Luiz juntava aquela galera e levava para o culto no domingo. Então foi um povo assim que firmou melhor ainda do que os outros, né, por essa parceria que eu tinha com o pastor Zé Luiz. O pastor Zé Luiz, infelizmente, né, com grande tristeza, era um parceirão na época da Covid, ele teve complicações e hoje ele já não está aqui junto com a gente mais. E era um grande pastor, assim, amigo, me dava toda a liberdade, e outra, uma honra de que ele assistia sempre as pregações ali na casa dele, ele sempre sentava, além de me dar a liberdade, me dava a honra de ser ouvido por ele, né? Um mestre, um conhecedor da palavra, um grande homem de Deus, e me dava a honra de ser ouvido por ele. Aí, parei com esse ministério depois de um tempo, por passar por algumas questões pessoais, e tudo bem, né? Eu vejo fruto disso até hoje. Só que eu tenho para mim que às vezes por vezes eu fiquei me questionando se estava tudo bem, se Deus tem esse ministério da palavra. Eu gosto muito da palavra. Nessa época era uma época que eu gravava muito vídeos aqui no canal também, e aí eu até cessei, parei, tinha vontade de gravar, e eu não sei por que essa vontade me despertou de volta, esse desejo de falar de novo. Mas eu tenho algumas questões que aconteceram que realmente me trouxeram até aqui, né? Primeiro, que eu sempre gostei da palavra, amei. Segundo, porque eu me apego muito àquela parábola dos talentos que Jesus comenta, né, que para um homem foi dado 5 moedas, para outro 10, eles multiplicaram suas moedas. Mas um que recebeu só uma ficou com medo e guardou essa moeda e enterrou. E quando o mestre veio, ele entregou aquela moeda e ele foi repreendido por isso. Aí eu falei, Deus, eu me considero essa pessoa que tem uma moedinha só. Uma moedinha. Então, Senhor, me ajuda a investir minha moeda. Me ajuda a transmitir essa moeda. E aí eu falo, aqui talvez é uma das maneiras de alcançar essa moedinha. Eu já tive carro, já tive casa, já perdi carro, já perdi casa, já tive empresa num lugar, já não tive mais, várias coisas se deram na minha vida material que se perderam. Então, ou seja, essas coisas não são para sempre. Tudo que eu estou vivendo agora, o carro que eu tenho, a casa que eu tenho, a loja que eu trabalho, tudo isso com o tempo vai passar. Mas uma coisa sempre fica no meu coração, muito marcado. São as pessoas que foram ganhas por aquela atitude que eu tomei de pregar o evangelho. Pessoas que até hoje servem a Deus, pessoas que até hoje se debruçam sobre a fé e pertencem ao reino, e não só pertencem ao reino, mas estão ganhando pessoas. Então, às vezes, quando eu paro para pensar, eu falo assim, cara, isso de todas as coisas que eu já fiz na minha vida, essa valeu muito a pena.
E eu gostaria que o reino de Deus fosse tomado por mais pessoas que eu tive a coragem, a ousadia de ir lá e fazer. Eu sei que não é fácil a gente tomando as atitudes, mas essa daqui, de voltar a ativar esse canal, é uma das pequenas atitudes. Isso tem sido maravilhoso para mim. Mas o que me fez retomar esse canal também, uma das coisas que me fizeram retomar, uma das, né? Foi uma pregação que eu ouvi de um pastor que ele falava bem assim, cara, prega mesmo que ninguém te ouça. Jeremias pregou durante anos e ninguém ouviu ele. Então eu tenho pensado da mesma forma, eu falo, cara, esse sou eu quero ser igual a Jeremias. Ainda que ninguém me ouça, pregue, 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 um dia vai fazer sentido. Então eu falei, vou retomar. E é por isso que eu tenho retomado os vídeos no canal, é por isso que, do nada, assim, Deus dá ferramentas para aquele que precisa de ferramentas. Do nada, vem, eu começo a escrever, inspirações do Espírito Santo. Eu sei que eu estou retomando, mas eu não confio em mim. Em primeiro lugar, quero dizer bem claro isso. Eu não confio no meu dom, eu não confio no meu talento, eu não confio na minha fala. Eu acho muito difícil criar um esboço, falar sobre algo, é muito complexo, não é fácil. Você transcrever aquilo para um papel e depois trazer isso para cá, eu não acho nada disso simples, eu acho complexo. Por isso eu admiro muito os que fazem, mas eu acho que se Deus me capacitar, sabe? Se eu chegar em algum lugar, se algum dia chegar em algum lugar, eu estou gravando esse vídeo para futuro. Diante de Deus, o que me fez fazer esse vídeo hoje é pensar no futuro. Falar, cara, se um dia eu chegar em algum lugar, eu quero olhar para esse vídeo e lembrar que eu não era nada. Que eu não era nada. E eu lembro aqui do menininho que fala, eu não era nada. Eu era só o irmão da igreja. Hoje eu sou baterista na igreja. É o meme. Então, que não é a minha inteligência, não é a minha força, não é a minha sabedoria que me trouxe até aqui. Pelo contrário, se fosse depender disso, e que as pessoas vão me ouvir por conta de talento ou qualquer coisa, não. Mas pelo poder do Espírito Santo. Então, se um dia eu chegar em algum lugar, teve uma vez, e aí eu vou falar isso daqui aqui, porque eu quero ver lá no futuro. Vai que isso daqui lá no futuro vai fazer sentido. Eu estava entrando dentro do estádio do Corinthians, embora eu não me veja capacitado, embora eu não me veja com talento, embora eu não me veja, sabe, tudo que você pensa, eu estou fazendo isso pela coragem, pela ousadia, não pelo crédito, pelo mérito, sabe? E entrando no estádio do Corinthians veio uma palavra de Deus muito forte no meu coração, falou assim, um dia você vai entrar aqui. Um dia você vai entrar aqui. E não vai ser para assistir um jogo de futebol, pelo contrário. Você está vendo todas essas pessoas que estão à sua volta? Um dia elas vão estar entrando aqui, você também, e elas vão estar entrando para te ouvir. Eu falei, caraca. E por que eu estou falando isso? Porque eu acho assim muito improvável e eu quero deixar esse registro. Se um dia você me ver pregando lá no estádio do Corinthians, loucura! Se um dia você me ver pregando para uma multidão lá, eu quero deixar bem registrado nesse vídeo. Eu me vejo sem capacidade, me vejo um vaso muito frágil, me vejo sem ter a mínima condição de chegar lá. Só para que você entenda. Talvez a palavra que eu estou falando aqui hoje vai ser muito forte quando eu chegar lá. Então, eu estou retomando por isso, por pensar nisso. Cara, por mais que não é confiar em mim, mas é confiar, falar, Senhor, tem aqui, eu estou fazendo alguma coisa com a moeda que o Senhor me deu. Me ajuda a multiplicar essa moeda, me ajuda a alcançar mais pessoas, me ajuda a ouvir mais testemunhos. Tipo, cara, você falou aquilo, eu gosto muito quando eu falo assim, cara, você falou algo e fixou no meu coração, porque muitas vezes pessoas vêm falar isso para mim, falam assim, cara, você falou algo e eu falei isso há 4, 5 anos atrás. Isso daí fixou no meu coração, daí você fala assim, cara, foi Deus, porque não fui eu. Eu lembro, tem coisas que eu lembro que eu falei, tem coisas que eu nem lembro. Eu falo, pô, ainda mais essas que eu não lembro. Eu falo, realmente foi Deus quem fez. Então eu tô gravando esse vídeo para olhar para o futuro, para pensar no meu presente, sobre talentos, sobre o ministério, descobrir qual é seu ministério. Eu acho que não tem como você ficar esperando Deus te falar qual que vai ser o seu ministério. Não tem como. A gente tem que ir. É por isso que eu estou usando desse mecanismo. O que eu tenho na minha mão hoje? O que eu posso fazer hoje? Como que eu posso começar hoje? É por aqui. É aqui. Então eu estou começando.
aonde esses vídeos vão chegar. Eu não fico preocupado com as visualizações dos meus vídeos, nada. Eu quero que um dia Deus me capacite para que eu possa falar para as pessoas sobre o evangelho, sabe? E as pessoas e ouvir testemunhos, falar assim, cara, o seu vídeo veio na hora certa, a sua palavra, a palavra que Deus, a sua palavra não, a palavra que Deus te deu para falar realmente era para ser falada para mim, eu precisava dessa palavra. Porque a gente não tem a palavra certa, né? A gente vai vivendo, Deus vai falando com a gente e a gente vai transmitindo aquilo que Deus fala com a gente também. Então, se alguma palavra minha falar com alguém, antes falou comigo. Nenhuma palavra que eu ministro ou falo aqui não veio de outro lugar a não ser do reino de Deus falando primeiramente comigo, sabe? E se enquadra em mim. Então, enfim, tô deixando esse vídeo aqui como um registro, né? Tô aqui com essa cadeira, depois que eu vou editar eu fico olhando que eu me mexi, não precisava me mexer tanto, mas enfim, vai do jeito que dá, vai do jeito que tá. Não vou ficar preocupado com os detalhes, sabe? Que o Senhor me capacite a melhorar cada vez mais o áudio, a luz, a câmera, meu esboço, a forma de falar, a forma de fazer, mas por enquanto eu vou com as ferramentas que Deus me deu, que eu tenho. Eu vou com as pedrinhas, igual Davi foi para lutar a guerra, sabe? Eu vou com essas 5 pedrinhas, com essas poucas coisas que tenho, e vamos ver aonde o Senhor vai me levar. E se eu chegar lá, que o Espírito Santo do Senhor... Eu preguei essa semana, eu estou até editando esse vídeo sobre os frutos das árvores, né? Que eu falo das raízes, das folhas, e com relação às raízes, eu falei, as raízes servem para 2 coisas. A raiz serve para sustentar a gente no dia da tribulação, que o vento vai bater, que a tempestade vem, a raiz serve para isso, para sustentar a gente no dia da dificuldade, que é uma das coisas que eu tenho passado por esses dias. Mas também a raiz, a profundidade com Deus serve para sustentar a gente na hora que os frutos vierem, porque os frutos vão pesar a árvore. Não pense você que o fruto não pesa a árvore. E na hora que os frutos pesarem a árvore, ela vai estar com a raiz pronta para sustentar. Então a minha intimidade com Deus, as minhas raízes com Deus, minha profundidade com Deus, nesse momento que eu estou vivendo, que Deus faça eu aprofundar as minhas raízes mesmo, para que no tempo oportuno, quando os frutos vierem, eu possa manter de pé aquilo que Deus está me dando. Que assim seja, que Deus abençoe a nossa vida, o nosso ministério, a nossa casa. Ontem mesmo falou muito de ministério, é por isso que me ardeu o coração. Falei, eu ia gravar um MQD, um negócio que eu tenho, que eu gravo coisas minhas, pessoais minhas, para que eu possa relembrar depois. Até acho que eu vou colocar isso aqui no MQD também. Mas vou deixar também disposto aqui no canal, sem corte, sem edição, sem nada, do jeitinho que tá, do jeitinho que é. Deus abençoe a nossa vida, o nosso ministério, a nossa casa, a nossa vida espiritual, em todo o tempo, tudo que fizermos. Em nome de Jesus, amém.